E eu Agora eu que não estava te ouvindo. ah, uhum, eu estou te ouvindo Eu bem. não- Agora eu estou te ouvindo bem. Boa Bom, noite, boa tudo noite, bem? tudo bem? Muito feliz em estar aqui. Obrigada pelo convite. Fico assim muito, muito, muito feliz, né, em poder falar um pouquinho do abacadá, em poder divulgar um pouquinho o que é o abacadá. E você já é uma abacadete, né, Nilce? É, Você é então, abacadete, então já já, estamos junto, né? de coração e alma, né? Você sabe. Vale. Eu sou, vou me apresentar, né, para algumas pessoas que não me conhecem ainda. Eu sou a Nilce, sou pedagoga, estou terminando a pós, né, em educação especial. Mas antes, terminei a pedagogia, conheci há uns 2 anos, conheci o método Abacadá e comecei a desenvolver um trabalho de alfabetização com criança especial através do método Abacadá. Então, nada mais do que, assim, vou falar que eu estou super feliz, né, de estar entrevistando você. E eu faço parte da Unimúltiplas agora, né, de uma equipe maravilhosa que atua um grupo de pessoas especialistas. Nós trabalhamos com o TEA e P21 e as famílias, né? Fazemos um trabalho de desenvolvimento de saúde educacional. E aí você pode se apresentar aí para o pessoal também. Então, quem não me conhece, eu sou a Cláudia, eu sou idealizadora do método Abacadá. E há uns 2 anos atrás, né, Nilce? Eu conheci a Nilce, eu conheci não, a Nilce me ligou e nós conversamos bastante e ela me contou que ela tinha uma filha com T21, que ela queria muito alfabetizar, né, a Laura, e a partir daí a gente se tornou amigas, né, Nilce? Então a gente está Sim, sempre conversando, a Nilce é, faz parte do grupo lá do WhatsApp, né? Mas assim, eu sou professora, eu não sou pedagoga, eu não sou psicopedagoga, eu sou professora. Eu atuei por mais de 30 anos na educação especial. Então, a minha vivência, a minha experiência é na educação especial, né? Então, eu falo muito da prática, né? Eu acho que quando nós vivenciamos essa prática, fica muito fácil você falar sobre aquilo que você faz. Não é mesmo, Nilce? Então, a sim. Nilce, assim, ela tem bastante propriedade para falar, por quê? Porque ela usa o abacadá, porque ela, né, ela conhece o abacadá e ela tem essa prática, ela tem essa vivência com o método. Então, quando a gente fala daquilo que a gente faz, fica muito fácil. Sim, verdade. E cada dia e quanto mais você trabalha, a gente vai aprendendo que é o método, né, que funciona e que vale a pena. Eu vou começar a fazer umas perguntinhas que umas mamães deixaram aqui para nós, né? Porque como o nosso tempo é curto e nós duas gostamos de conversar, né? Então, eu vou, eu vou mandar a primeira perguntinha aí para você, tá bom? As Tá bom. mamães têm algumas dúvidas, né? Nós fizemos uma listinha aqui. Cláudia, por que surgiu o método Abacadá? Então, vamos lá. Por que e quando ele surgiu? O método abacadá, eu comecei a usar o abacadá em 2000. Então, já fazem mais de 20 anos, né? Eu sou professora e eu sempre trabalhei com alunos assim, que tinham um comprometimento mais acentuado, né? E eu sempre trabalhei com crianças que tinham um comprometimento bem acentuado, né? Quando o meu marido recebeu um convite, a gente foi embora para o Piauí. Quando eu retornei do Piauí, eu fui trabalhar no ensino comum. E lá eu vi muitas crianças que não tinham deficiência, né? Mas que não estavam aprendendo a ler e escrever. Aí eu comecei a tentar alfabetizar, mas eu não consegui. Quando eu retornei para a escola especial, né, para o ensino especial, eu comecei a estudar métodos de alfabetização e descobri que o método fônico, ele é mais eficaz, né,
para a aprendizagem da leitura escrita. Então, eu tinha uma certeza que eu tinha que usar a metodologia fônica. Porém, eu digo sempre isso, você só pode encantar o outro se você se encanta. Se você não se encanta, você não consegue encantar o outro. E eu não consegui encantar os meus alunos com o método fônico. Porque eles falavam assim, professora, eu não vou ficar fazendo assim. Eles não gostavam, eles não, sabe? A metodologia fônica, ela é mais eficaz, ela é ótima, mas comigo, eu não conseguia fazer com que os meus alunos, né, aprendessem assim. Foi aí que eu descobri o método Sodré e juntei os dois. Então, o Abacadá, ele surgiu da necessidade de alfabetizar alunos, né, que já tinham seus 14, 15 anos e ainda não estavam alfabetizados. Então, eu comecei a estudar os métodos, né, e juntei o método fônico e o método Sodré e criei o Abacadá. O Abacadá, ele é sistemático, né, ele é progressivo, ele tem uma coerência. No Abacadá, o professor que usa o método sabe exatamente o que ele vai fazer. A mãe que usa o Abacadá sabe exatamente o que ela vai fazer. Ela não fica buscando, né? Hoje eu vou ensinar o alfabeto. Mas eu achei uma figura da baleia tão linda, eu vou ensinar a palavra baleia. Quem usa o Abacadá, isso não acontece, porque o professor ou a mãe segue um caminho, né? Então, eu preciso ensinar sílabas. E as mães, elas têm bem claro isso, as mães que usam o Abacadá, né? Então, elas vão primeiro ensinar sílabas. Sim. Cláudia, assim, alfabetização, nós vamos falar de alfabetização para você poder responder essa perguntinha aqui. A alfabetização é o processo em que o aprendiz aprende a dominar o código alfabético. Isto é aprender e decodificar os elementos que compõem a escrita. Sendo assim, a alfabetização inclui memorização do alfabeto, né? Reconhecimento das letras, capacidade da junção entre sílabas, formação e palavras. Sabemos que a pessoa com deficiência intelectual tem grandes dificuldades em memória e organização de espaço e tempo. Como o Abacadá se dá para proporcionar alfabetização? Vamos lá, então. O que acontece? Quando nós falamos dessa criança que tem uma deficiência, dessa criança que tem uma dificuldade, ou do jovem, ou do adulto, nós temos que sempre lembrar que essas pessoas têm falhas em praticamente todas as habilidades que antecedem a aprendizagem da leitura escrita, né? Então, muitas vezes eles têm falhas na memória, na atenção, na percepção, no raciocínio, na linguagem. Então, nós precisamos trabalhar com isso tudo. Nós precisamos estimular para que essa criança aprenda, né? Então, no Abacadá, nós podemos fazer isso porque existe um vasto material que a criança vai usar. Então, como que nós utilizamos, no caso, o alfabeto, né? Porque ensinar nome de letra só atrapalha o processo de alfabetização. Então, nós não ensinamos nome de letra. Porém, nós precisamos e muito trabalhar com o alfabeto, né? Então, e o Abacadá, assim como no método Sodré, nós vamos ensinar o som. Então, eu vou ensinar o som do junto com a vogal A. Então, quando eu junto esses dois sons, vá, eu formo a sílaba vá. Se eu troco essa letra e coloco o então eu vou formar o ma. Então, a criança precisa compreender isso. A criança precisa compreender o princípio alfabético. O que é princípio alfabético? É o entendimento que para escrever eu uso letras. Então, eu preciso conhecer letra. Eu preciso manipular letra. Por isso que o uso do alfabeto móvel ele é importantíssimo, porque nós vamos manipular o tempo todo essas letras, falando o som e juntando esses sons. A neurociência,
ela nos diz assim, que para aprender, nós precisamos guardar na memória. Enquanto eu não guardar lá nessa caixinha, o Stanislas Dehaene, um neurocientista, ele fala em caixinhas, né? Então, quando eu digo assim para uma criança, diga para mim uma palavra com L, né? Para a criança não alfabetizada, isso é muito difícil, porque que palavra começa com L? Não existe palavras que comece com L, né? Existe com lá, ó, lápis, laranja, leite, lua. Então, quando eu digo isso, para a criança fica muito difícil. Lembrando, nós estamos falando aqui da criança que tem uma dificuldade, da criança que tem uma deficiência, né? Como que eu descobri isso? Quando eu trabalhava com os meus alunos, eu tive um aluno que ele é disléxico, né? E daí ele me disse assim, professora, por que eles dizem que jacaré começa com J, se jacaré começa com já? Então, eu não falo jacaré, eu falo jacaré. E a questão também do alfabeto, né? Eu preciso mostrar para esta criança os sons, porque nós aprendemos a ler e escrever pela rota fonológica, né? Então, eu vou compreender como se forma a sílaba, para daí eu compreender como se formam palavras. Isso na metodologia do abacadá. Às vezes, a professora fala assim, ontem ele sabia tudo, hoje ele não sabe nada, ele esqueceu tudo. Por que isso acontece? Porque para a neurociência eu preciso guardar lá na memória de longo prazo. Enquanto eu não guardar esse conhecimento nessa memória de longo prazo, eu não aprendo. E como que a gente faz, então, para guardar isso na memória de longo prazo? Nós precisamos de estímulo, né? A nossa criança precisa de estímulo. Se ela não está estimulada, fica muito difícil que ela aprenda. Então, nós precisamos empoderar esta criança para que ela aprenda. Como que nós empoderamos uma pessoa? Quando nós demonstramos para ela que ela é capaz de aprender. Por isso que jamais nós podemos apresentar a uma criança aquilo que ela ainda não compreende. Então, se ela não compreende, né, um exemplo aqui, o que é uma banana, ela não vai aprender o bar da banana. Porque quando eu vou aprender o bar da banana, eu trago da memória de longo prazo a imagem da banana e faço uma conexão com esse bar da banana. Até que essa conexão, né, eu faço essa conexão com a imagem da banana, né, com o bar da banana. Quanto mais eu repito, essa conexão fica cada vez mais forte, ela vai ficar tão forte que esse bar da banana vai ficar registrado na memória de longo prazo. Aí eu aprendo e não esqueço nunca mais. Então, para a neurociência, para nós aprendermos, nós precisamos de estímulo e repetição, né? Então, eu vou repetir, eu vou trabalhar, né, com esse objeto do conhecimento, porque a aprendizagem é um processo, né, ele precisa ser construído, eu vou construir esse processo, né, de aprendizagem, esse processo de alfabetização, né, então eu preciso repetir muito, só que a repetição, ela é chata, ela é cansativa, por isso que no abacadá nós temos os jogos, né, então, com a Laura, né? Quantas vezes você teve que repetir as sílabas? Eu lembro que você cantava, que você fazia os jogos, que você tinha os brinquedos do abacadá, até que a Laura guardou na memória as sílabas do abacadá. Aí fica fácil as palavras, né? Então, eu sei o A, o Ba, o Ca, o Da e o Fá. Agora eu vou aprender as palavras, né? Bala, mala, faca, ra, tá. Sim. E assim, foi tão fácil, não foi uma mágica, porque foi um trabalho contínuo, né? Como eu falei, de segunda a domingo.
pelo menos 15, 20 minutos por dia, que foi com coisa de um mês, mais ou menos. A Laura já estava lendo as primeiras palavras delas do abacadá. Bala, mola, né? Cama. E aí eu saí doida gritando. Falei para você já isso, né? E queria até me prender porque achava que eu estava doida. Então agora vamos lá. Cláudia, qual público a mamãe quer saber qual público indicado, faixa etária para começar a trabalhar o método e a fundação teórica do abacadá. Então, ó, vou começar respondendo quem pode usar o abacadá. Qualquer criança, tenha ela dificuldade ou não, seja ela neurotípica ou não. Então, qualquer pessoa, qualquer criança, jovem, adulto, pode usar o abacadá. E com a pandemia, Nilce, esses alunos que estão no terceiro ano, eles não fizeram o primeiro e o segundo. Então, eles estão no terceiro sem ter feito o primeiro e o segundo. Eles estão no quarto sem ter feito o segundo e o terceiro. Então, isso causou uma defasagem muito grande na aprendizagem, principalmente na aprendizagem da leitura escrita. Então, hoje, muitas escolas usam o abacadá, né, para alfabetizar esses alunos que estão lá no terceiro, quarto e quinto ano e ainda não estão alfabetizados. A outra pergunta foi sobre a fundamentação teórica do abacadá, isso? Tá. Isso. Então, o abacadá, ele se fundamenta em dois métodos, no método fônico e no método Sodré. O que é método fônico? O método fônico é qualquer método que ajude o aluno a fazer essa associação entre o som e a letra. Então, você vai ensinar o som. Na metodologia fônica, se trabalha muito, muito com a consciência fonológica. O que é consciência fonológica? É a nossa habilidade de manipular o som. Então, é eu compreender, né, os sons de letras. Na metodologia fônica, no caso do abacadá, né, você vai ensinar sempre o som da letra acrescido da vogal. Então, eu vou ensinar para a criança o ma. Eu vou explicar para ela que essa letra faz um barulhinho, que essa letra tem um som, para ela entender. Se eu mudo a letra e ponho essa, o barulhinho muda, vai ficar vá. Então, quando ela compreende isso, fica fácil quando eu chego lá no O, né? Então, eu vou usar, ó, vou, eu mudei a vogal, eu mudei o som. Esse som é o mesmo, mas aqui eu mudei. Então, o método fônico, né, que é um dos métodos que fundamenta o abacadá, nós vamos ensinar para a criança o som, né? O som de letras acrescido da vogal. E o método Sodré, ele data de 1940. E lá em 1940, a Benedita Stahl Sodré, autora do método Sodré, ela já dizia que não devemos ensinar nome de letra, e sim o som de cada letra. Então, lá em 1940. Então, a fundamentação teórica do abacadá está na metodologia fônica e no método Sodré. Então, eu fiz adaptações, né? Tanto no método fônico quanto no método Sodré e idealizei o abacadá. Sim. Então, às vezes as pessoas perguntam assim, o abacadá tem uma comprovação científica? Ainda não tem. Porque ainda não foi feita uma pesquisa em torno da metodologia para digamos assim, comprovar a sua eficácia. O que nós temos, né, quem usa abacadá, é uma comprovação empírica, né, de dados, de mães e de professores, né. Tem um município aqui no Paraná que eles usam abacadá já há 5 anos, né, e o índice, né, de crianças alfabetizadas no primeiro ano é muito alto. Então, lá, e eles têm os dados, né, em Ipiranga,
90% das crianças saem do primeiro ano lendo, escrevendo e produzindo texto. Então, é uma média bastante alta. Sim. Agora, ô Cláudia, e muitas mamães perguntam também assim, quem pode aplicar o abacadá? Então, assim, Nilce, ó, eu jamais vou proibir alguém de aplicar o abacadá, nunca, né? Porém, o que acontece? Muitas pessoas aplicam o abacadá sem um conhecimento, sem esse embasamento teórico. Então, eu preciso compreender por que não ensinamos nome de letra, por que trabalhamos só com a vogal A. No abacadá, a sequência das vogais é diferente, né? É A, O, U, I, E, não é A, E, I, O, U. Então, eu preciso compreender isso tudo. Eu preciso compreender esse alinhamento do abacadá com a BNCC, esse alinhamento do abacadá com o letramento, porque alfabetizar e letrar são práticas que precisam ser trabalhadas juntas, né? Então, como que eu vou letrar ensinando a criança a, ba, ca, da, fa, né? Então, eu preciso compreender isso tudo. Outra questão também muito importante, a nossa criança que tem uma deficiência, que tem uma dificuldade, é preciso que se trabalhe com as 3 áreas: a área do conhecimento, a área do desenvolvimento e as atividades da vida diária. Porque o meu aluno, ele pode estar aprendendo, né, lendo e escrevendo, mas ele sabe usar um banheiro, ele sabe abrir e fechar uma porta. Então, eu vou trabalhar também com este ser humano as AVDs, né? A área do desenvolvimento, ela se refere, né, à área motora, à área cognitiva e à área afetiva emocional. Na área motora, eu vou trabalhar o movimento. Valon fala muito sobre essa questão do movimento. Então, é no movimento que a criança vai compreender essas questões neurológicas, né? Então, o esquema corporal, a imagem corporal, a lateralidade. Então, isso tudo nós precisamos trabalhar com a nossa criança, né? Na área cognitiva, a memória, a atenção, o raciocínio, a percepção. Então, e eu percebo, né, assim, que o abacadá, ele traz isso, né? Ele trabalha essas questões do raciocínio, da memória, da atenção, e isso para a nossa criança é muito, mas muito importante. Então, se eu, né, eu estou usando o abacadá e eu não tenho esses conhecimentos, né, eu fico só no abacadá, isso é chato, isso é cansativo. Então, eu preciso conhecer para eu poder usar de uma maneira adequada. Então, qualquer pessoa pode usar o abacadá. Porém, quando você conhece o abacadá, quando você estuda o abacadá, você vai perceber esse alinhamento do abacadá com a neurociência, com a BNCC, com o letramento, né? Com o planejamento, com a avaliação, porque eu preciso planejar. Como que eu vou planejar usando o abacadá? Como que eu vou avaliar usando o abacadá? Se eu não tenho esses conhecimentos, né, a minha prática pedagógica, ela se torna falha. Sim. Aí o que acontece? Aí a mãe me liga e diz assim: Cláudia, a minha filha usou a apostila inteira. Tá, e ela aprendeu? Não. Então, ela só preencheu a apostila, ela não compreendeu esse processo, né? Ela não construiu esse processo de alfabetização. A taxonomia de Bloom, ela coloca assim, né, que você não pode apresentar uma nova habilidade para a criança se ela ainda não adquiriu a aprendizagem anterior, né? Então, no abacadá, você não trabalha com palavras enquanto a criança não compreendeu a sílaba. Então, quando ela compreender a sílaba, nós passamos para palavras. Quando ela compreender palavras, nós passamos para frase
textos, né? Então, você vai seguindo uma sequência, tem uma coerência, né? E eu preciso avaliar, porque se eu não avalio, eu não consigo mensurar os avanços. E a pessoa né, que vai usar o Abacadá, ela precisa compreender isso tudo. Eu vou atropelar tudo, vou fazer, né, vou ter atividades equivocadas e a criança não vai aprender. E aí tem aquela questão também que eu já me deparei muito com algumas mamães, né? A criança aprendeu as sílabas do abacadá, mas ela ainda não entendeu a junção das sílabas para estar formando novas palavras. E aí a mãe fala por conta própria dela, vai lá, ah, não, eu já estou nas frases. Então eu falo assim, mas espera aí, ela conseguiu montar uma palavra nova com as sílabas? Não, não, então ela precisa aprender, entender novas palavras que ela está montando, né, com as figuras do abacadá, por exemplo, ali, mala, né, cama, até que ela possa passar, circule para a frase, né? Então tem que ser tudo devagar, tudo no seu tempo, não atropelar a criança, né? Já para não causar um desconforto, né? Isso mesmo, porque é uma coisa lógica, né, Nilce? Se eu não sei as sílabas, como que eu vou saber as palavras? E essas sílabas, elas precisam ficar guardadas lá na memória, lá na caixinha. Porque quando eu for escrever uma palavra, vamos escrever a palavra mala, eu preciso lembrar, eu preciso abrir a minha caixinha e pegar o ma e o lá e escrever a palavra mala, né? Senão eu não consigo. Se eu não compreendo a sílaba, se eu ainda não entendi essa junção da vogal na sílaba, fica difícil eu entender essa junção da sílaba na palavra e depois da palavra na frase. A Elvira Souza Lima, ela coloca assim: independente do método que você utilize, você precisa trabalhar com as dimensões da linguagem. Quais são as dimensões da linguagem? O léxico, o fonético, a semântica, a prosódia e a síntese. Então, o léxico, o que é léxico? É o conjunto de palavras de um determinado idioma. Quanto mais palavras eu falo, mais rico é o meu léxico. Então, a gente precisa enriquecer esse léxico, né, da nossa criança. A semântica, o que é semântica? A semântica é o significado. Eu preciso compreender o que significa zabumba. Zabumba é um tambor, né? Então, eu preciso compreender o que significa bala, o que significa mala. Então, é o significado da palavra, a dimensão semântica, né? A sintaxe, né? A dimensão sintática, a colocação da palavra na frase. Nós não falamos palavras soltas, nós falamos em frases. Então, nós precisamos também ensinar essas frases na oralidade, né? A prosódia, ritmo e entonação. Então, eu vou escrever lá, cama, o K do cachorro e o ma é do macaco. Fica cama, mas eu não falo cama, eu falo cama. Então, eu preciso ensinar isso para a criança também, né? A síntese, a prosódia. E o fonológico, que é o som, a dimensão fonológica, que é o som. Eu preciso compreender que essas palavras, que essas letras têm um som, que essa sílaba ma tem um som, e que quando eu troco essa letra e eu ponho essa letra, vai ficar H. Opa, vai ficar H. Então, eu preciso compreender isso, que se eu fizer isso aqui, não faz o H. Agora, eu tenho que pôr isso, para fazer, ó, H. Se eu não compreendo isso, fica muito, muito difícil. Sim. Agora, vamos para a próxima pergunta. Ô, Cláudia, o que você tem a dizer agora, né, para os professores de sala de aula, principalmente quando há na sala um aluno com alguma deficiência intelectual? Um conselho aí que você pode dar para os nossos professores. Então, assim, às vezes, tá? E não é uma crítica, tá? Eu não estou aqui para criticar nada, eu não estou aqui para apontar isso pode, isso não pode, né? Mas assim, Nilce, o professor sozinho é difícil. Ele não consegue. Então, o professor lá da sala de aula, ele precisa do apoio da escola, do apoio da
direção da escola, da coordenação da escola, para que se construa um plano educacional individual para esse aluno. Porque vamos imaginar um professor com 30 alunos na sala, ele tem um aluninho de inclusão, ele não consegue dar conta sozinho, né? Porque ele tem mais 29, então é muito difícil. Então, o primeiro passo é construir, né, o PEI, o Plano Educacional Individual, né? Então, eu vou construir esse plano, né, com todos da escola. Não é só o professor, mas é com a família, com os terapeutas, né, e o professor da sala de recursos, o professor da sala de aula, o professor de apoio. Então, todos vamos construir esse plano educacional individual. Esse plano, ele precisa ser construído de acordo com as habilidades do aluno, de acordo com as necessidades do aluno. Um exemplo aqui, eu tenho um aluninho com síndrome de Down lá na minha sala, ele está no 3º ano, ele não é alfabetizado. Qual a prioridade, qual a necessidade desta criança que está lá no 3º ano? Se alfabetizar. Então, eu preciso de método. Criança que tem uma deficiência precisa de método. O que é método? Método é o caminho que eu faço para chegar no lugarzinho chamado alfabetização. Lembrando, construtivismo não é método. Ele permeia práticas de alfabetização, mas ele não é um método, né? Então, como que eu vou alfabetizar esse meu aluno que está lá no 3º ano e não sabe ler e escrever? Que método eu vou usar? O que eu vou fazer? Então, eu preciso planejar, eu preciso construir esse plano educacional individual, porque sem esse plano, o professor, ele não consegue trabalhar. Então, ele precisa ter esse plano construído por todos, né? A partir daí, eu vou estabelecer metas, né? Então, eu vou trabalhar língua portuguesa com o meu aluninho, né? Que tem síndrome de Down. Mas como que eu vou trabalhar, né? Porque a língua portuguesa, a BNCC, ela divide em 4, né? É a oralidade, a leitura, a escrita e a linguística semiótica. Como que eu vou trabalhar esses 4 eixos com o meu aluno? Leitura. Mas ele não lê. Mas o que ele consegue ler? Ele consegue ler imagem, né? Um exemplo aqui do abacadá. Ele consegue apontar a imagem do avião, da banana, do gato, do sapo. Ele consegue. Então, eu vou colocar lá, fazer a relação da imagem com a sílaba, né? Para começar o trabalho. Porque se o professor não tem esse plano educacional individual, fica muito difícil. Então, o primeiro passo para esse professor que está lá na sala de aula e tem um aluno que não é alfabetizado é construir, né, esse plano educacional individual. Ele vai construir sozinho? Não. Ele precisa, né, do apoio da escola como um todo. E só lembrando, esse plano educacional individual para os alunos de inclusão, ele é obrigatório por lei. Existe uma lei, né, que obriga a escola a construir esse plano educacional individual. Sim, muito bem. Cláudia, uma perguntinha aqui. O abacadá funciona de forma mais eficiente para as pessoas com dificuldade no aprendizado? Sim, e por quê? O abacadá, ele foi elaborado para essas pessoas que não, assim, que apresentam, né, uma dificuldade muito grande na alfabetização, né? Porque ele traz, né, no abacadá, ele traz essa repetição que a neurociência fala, né? Ele traz essa simplicidade, porque o nosso processo de imagem visual, ele é 75% mais eficaz. Então, eu lembro muito mais o que eu vejo do que o que eu ouço, né? Então, quando eu comecei o abacadá, eu tinha lá na minha sala, o cartaz é do abacadá.
E eu falava assim, agora vamos escrever a palavra mala. E eles olhavam lá, o má do macaco e o lá do lápis. De tanto fazer isso, em um determinado momento, eles falavam assim, quem que não sabe, né, professora? É só juntar o má e o lá, o fá e o cá, né? O bá e o tá, o sá e o pá. Ó, eu nem olho mais, porque agora eu já sei. Então, o abacadá, ele foi elaborado para essas crianças que têm uma dificuldade, né, que têm uma deficiência. E se a gente for falar sobre letramento, né, então, alfabetizar e letrar são práticas que precisam ser trabalhadas juntas, né? Então, muitas vezes, a criança que tem uma deficiência, a criança que tem uma dificuldade, né, talvez, né, eu não estou generalizando, talvez ela não consiga ler um texto, interpretar um texto, escrever um livro, escrever um texto. Então, o que ela pode aprender dentro das possibilidades dela? Porque, de repente, eu quero que o meu filho, que o meu aluno, que ele leia texto, que ele produza texto, mas será que ele tem habilidade cognitiva para tudo isso? Então, vamos começar do mais simples para o mais elaborado, assim a gente vai caminhando. E essa questão também, algumas pessoas, né, elas falam assim, tá, mas como que eu vou letrar e alfabetizar usando o abacadá, né? Então, quando eu vou ensinar, por exemplo, o A do avião, eu vou levar a criança lá no computador para ela ver um avião subindo, um avião descendo, eu vou fazer um aviãozinho de papel, isso tudo é letramento, né? Eu vou mostrar para ela como é um avião por dentro, isso é letrar, né? Porque o letramento, ele vai para além da leitura e interpretação de texto. É uma leitura de mundo, né? Então, eu preciso trabalhar com o letramento também. Eu não posso ficar só nesse K, 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 ba, 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 ma, ma, ma. Então, eu dou um significado para isso tudo. Então, eu vou levar o meu filho lá no mercado. O que tem no mercado e começa com tem batata, tem bala, tem banana. Então, eu estou letrando. Sim. E da melhor maneira, né? Exatamente. Agora, aqui, ó. Por que o abacadá é indicado pelas vogais para a alfabetização, independente da idade? Ou seja, que a mamãe quer saber. Nós começamos lá nas vogais, né? Vamos apresentar para a criança aprender. Antes dela entrar nas sílabas do abacadá, nós vamos apresentar primeiro o A e o U, né? As vogais, para ver se essa criança já conhece, se ela já consegue fazer a junção das vogais, né? Para entrar lá no abacadá. Então, assim, eu não apresentava as vogais, tá? Na minha prática, eu não apresentava as vogais, eu não trabalhava os encontros vocálicos, né? Tipo, ei, oi, ui, oi. Para mim, estou falando da minha prática. Tem professor que faz e dá certo, né? Mas eu nunca fiz, né? Porque para mim não tem uma significação trabalhar oi, ei, ui, oi, ui, oi. Para mim, então, eu não trabalhava com vogais e nem com esses encontros vocálicos, né? Eu já ia direto para a sílaba. Por quê? Porque eu quero que ele aprenda a sílaba. E até porque, quando eu mostro o alfabeto, no alfabeto vai ter a vogal A, a vogal E, a vogal I ou U, né? Então, ali vai ter todas as vogais. Então, o que eu, lá na minha prática, né, eu fazia? Eu lia todos os dias o abacadá, né? Vamos ler aqui. Abacadá. Cantava a música do abacadá. Agora, pegue um alfabeto móvel e vamos montar o já, do jacaré. O lá, do lápis. Aonde que está a figura do lápis? Então, ele vai mostrar lá a figura do lápis e vai fazer essa associação do lá com o lápis.
né? Então, primeiro, ele precisa observar. Então, ele vai observar a figura do macaco e o mar do macaco. Estou observando. Quando eu observo, eu identifico. Isso aqui é o macaco, esse aqui é o mar do macaco. Quando eu identifico, eu comparo, né? A vaca é diferente do macaco. Eu estou comparando, né? Então, o mar é diferente do vá. Quando eu comparo, eu classifico. O que começa com mar, né? O que é classificar? É agrupar de acordo com um critério, né? Então, eu vou classificar o som da sílaba má. Mala, macaco, maçã, macarrão. Esse é o primeiro passo. Eu preciso compreender que o má não é do pirulito, não é da bicicleta. O má é do macarrão, é da mala, é do macaco, é da maçã. Eu estou classificando. Quando eu classifico, eu conceituo. Eu sei o que é má. Má é uma sílaba do macaco, do macarrão e da mala. Quando eu conceituo, eu relaciono. Aí eu começo a compreender. Peraí, mas o macaco só está na mala, na maçã, no macarrão? Não, o má também está na cama, está na lama. Quando eu relaciono, eu infiro, eu aprendo. Aí este má, eu vou encontrar este má em qualquer palavra, eu posso saber, né, que ali está o má. Mas eu preciso primeiro trabalhar com essas habilidades. Eu vou observar, né, eu vou identificar, eu vou comparar, eu vou classificar, né, eu vou relacionar para que eu possa inferir. Eu vou contar uma historinha aqui bem rápida, né? Uma ocasião eu fui até uma escola para conversar com as mães sobre o abacadá. Aí uma mãe, ela se levantou e disse assim, eu não gostava do abacadá. O meu filho chegava em casa e eu ficava, não é abacadá, é A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Eu ensinava nome de letra. E um dia eu fui no mercado com meu filho e estava escrito assim, produtos de qualidade. O meu filho entrou no mercado e apontou e disse, mãe, olha lá o quá do Coati. Então, esse menino fez todos esses processos. Ele observou, identificou, comparou, né? E inferiu. Lá naquele cartaz, produtos de qualidade, ele identificou o quá do Coati. Então, nós precisamos trabalhar para desenvolver isso nas nossas crianças, essa habilidade de observar, de identificar, de comparar. E como que eu faço isso? Eu preciso de material, né? Não existe como trabalhar o abacadá sem o material. Como que eu vou mostrar que esse daqui é o mar do macaco se eu não tenho uma figura do macaco, né? Então, eu preciso fazer isso, porque o nosso processo de memória visual é 75% mais eficaz. Então, eu vou lembrar da figura do macaco para eu poder lembrar do mar do macaco. Certo, muito bem. Agora vamos lá. Ó, o alto índice de crianças e adolescentes com dificuldades na aprendizagem escolar poderia ser menor com a aplicação do abacadá na escola? Eu sou suspeita em falar, né? Porque não tem como, eu não posso, assim, eu tenho experiência das professoras. Hoje até eu fiz uma chamada pelo Google Meet com professoras, né? E elas, nossa, elas têm uma experiência maravilhosa com o abacadá. Até uma professora, ela colocou assim, sabe, o meu aluno, ele falava assim para mim, eu sou burro, eu não aprendo. E hoje ele está lendo, né? Então olha, é só quem já sentiu isso consegue, né? Como é gratificante quando você ensina alguém a ler, né? Então, isso é muito bom. O que eu posso falar, né? Que as escolas, né, têm usado abacadá, as escolas que têm usado abacadá, os professores, eles
eles relatam dos avanços, né? E torna mais fácil para o professor, porque os professores colocam que em 3 meses, esses alunos que não têm uma dificuldade, que não têm uma deficiência, estão alfabetizados. Em 3 meses, eles alfabetizam. Hoje até uma professora alfabetizou o neto dela de 6 anos, sem nenhuma dificuldade, né? E ela começou a usar o abacadá, em 3 meses ele estava lendo. Então, a experiência de professoras que usam o abacadá com alunos que não têm uma deficiência, que não têm uma dificuldade, é muito positiva, né? Elas relatam que em 3 meses eles estão lendo. Do método abacadá para a alfabetização de pessoas com T21 e TEA. O que você, assim, como que você vê usando o método do abacadá com a pessoa, com as crianças que têm TEA e T21? Tá. Com A criança com TEA, né, ela tem uma dificuldade, né, na interação social, na linguagem, né? Então, eu vou explicar aqui bem rapidinho, tá? Então, assim, nós neurotípicos, né, que não temos autismo, o nosso cérebro, ele é cheio de gavetinhas e é extremamente organizado. Então, nós temos a gavetinha das cores, a gavetinha das pessoas, a gavetinha de letras, a gavetinha de palavras, é tudo organizado. Então, quando você fala para uma criança que não tem autismo, você fala assim, pegue o lápis amarelo e pinta a casa. Ela pega o lápis amarelo e pinta a casa. O cérebro de uma criança com autismo funciona diferente. Ele não compreende essa linguagem, o cérebro dele não processa essa linguagem. Então, quando você fala assim para uma criança com autismo, pegue o lápis amarelo e pinta a casa. Ele tem que procurar nesse mar de estímulo, né? Porque ele não tem as gavetinhas, ele não tem as caixinhas, então ele tem que procurar o que é pegue, o que é lápis, o que é casa, o que é pinta. Aí ele se desorganiza e tem os movimentos estereotipados para se organizar. Então, a primeira questão, autismo é visual. Então, eu preciso trabalhar com o visual. Claro, dependendo o grau, né? Ou é grau 1, 2 ou 3, né? E também, assim, o que eu percebo? Não é uma crítica, tá, gente? Por favor. Mas, assim, muitas vezes, esse aluno com autismo, ele está lá inserido no ensino comum. Ele não está incluído, ele está inserido. Ele simplesmente está lá. Porque o que acontece? Muitas vezes, ele tem um comportamento tão inadequado que ele não consegue ficar na sala. Aí a professora fala assim, leve ele dar uma voltinha no parque. Ele fica a manhã inteira passeando, no parque. Então, é preciso, né, que se construa esse plano educacional individual também com autismo. Por quê? Porque ele precisa desenvolver comportamentos que facilitem a aprendizagem. Porque se eu não tenho um comportamento, eu não aprendo. Então, eu preciso ter comportamentos que favoreçam a aprendizagem. E o autismo, eu considero assim, ele é bastante difícil, né? É mais difícil do que a criança com o T21, porque tem a questão do comportamento. Porque se eu não trabalhar o comportamento, se eu não conhecer essa criança, né? Então, ela precisa de um acompanhamento psicológico, um acompanhamento médico, né? Um acompanhamento neurológico, para que ela possa aprender, senão ela não vai aprender, né? Eu gosto bastante da ABA. A ABA é uma ciência que vai modular esse comportamento, que vai trabalhar esse comportamento, né? Eu sempre usei, eu não sou especialista em ABA, eu fiz um curso, então eu entendo só um pouquinho de ABA, né? Mas a ABA, ela é maravilhosa para você trabalhar com crianças com TEA. Já a criança que tem que tem o T21, dependendo da criança, né, é diferente. Ela é
algumas, né, outras não, elas são mais quietinhas, então digamos assim, elas muitas vezes ficam lá na sala quietinhas, elas não falam, né? Algumas não, algumas, né, pronto, e corre, sai da sala. Então, é preciso, primeiro, trabalhar esse comportamento para a aprendizagem, né? E a escola, tá? Também não é uma crítica também, e é difícil, muitas vezes, para a escola, quando ela não tem esse entendimento, né? Porque se eu tenho um aluno com TEA e ele grita, chora, grita, 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 chora, e eu tiro ele da sala, eu estou fazendo exatamente o que ele quer, eu estou reforçando esse comportamento. A aba fala muito nos reforçadores, né? Então, eu vou entender, o meu cérebro vai entender que toda vez que eu gritar, que eu chorar, eu vou brincar lá no parque. Então, eu vou gritar e vou chorar sempre, porque daí eu vou brincar lá no parque. Deixar bem claro que isso demanda, né, de muito trabalho por parte do professor, por parte da equipe pedagógica da escola, né, para que se consiga adequar esse comportamento à aprendizagem. Peraí. Tá, muito bem. Cláudia, me responde uma coisa aqui. O abacadá e o método fônico, quais as semelhanças e diferenças nesses dois? Então, o abacadá, aonde que o método fônico ele faz parte do abacadá? Quando eu ensino o som, eu vou ensinar o som, ó, ma, aí agora, ga, e agora, ó o som, vá. Então, a gente não fala V mais A. Esse V mais A só atrapalha o processo de alfabetização. Então, na metodologia fônica, você não ensina nome de letra. Você ensina o som. No abacadá, a mesma coisa. Você vai ensinar o som. Só que no abacadá, você vai ensinar o som dessa letra não isolada. Ó, esse é o esse é o esse é o esse é o b. Nós não fazemos isso. Nós ensinamos o nome, aliás, ensinamos o som acrescido da vogal, ó, ba, ó. Quando eu falo ba, eu falo primeiro esse som e depois esse. Eu não falo ba, eu falo ba. Quando eu vou falar uma palavra, por exemplo, a palavra gato, eu falo gato. Eu não falo G-A-T-O, né? Eu não falo M-A-L-A, eu falo malá. Então, o abacadá e o método fônico, eles se juntam quando eu ensino o som da letra, tá? Quando eu digo assim, que nós não ensinamos nome de letra, não quer dizer que eu não possa falar o nome de letra. Eu posso, né, falar. Eu vou ensinar o meu aluno a escrever o nome. Ele vai escrever o nome dele, que é Pedro. Como que eu vou ensinar Pedro no abacadá? Então, eu falo sim, ó. É o P, depois o E, depois o D, o R e o O, para formar o teu nome, ó. Pedro. Então, nós podemos falar, sim, nome de letra. O que a gente não faz é ensinar, né? A, B, C, D, E, F, G, H. A gente não ensina nome de letra. Nós ensinamos o som. Sim. Agora, queria saber, assim, de você, a sua experiência com adolescentes com T21 que não foram alfabetizados. Até vou pedir até uma dica para você, viu? Porque eu estou tendo muita procura de adolescente para ser alfabetizado e a minha professora Thay vai me ajudar agora. Essa pergunta também é minha. Então, assim, o adolescente, ele vem de fracassos contínuos na aprendizagem, né? Então, se a gente pensar assim, né? O que ele fez até agora? O que ele aprendeu até agora? O que ele sabe? Muitas vezes, a gente precisa desconstruir o que ele sabe, né? Para a gente começar a construir esse processo de alfabetização usando o abacadá, né? E o adolescente aprende? Com certeza, todos nós aprendemos. A neurociência comprova isso. O nosso cérebro, ele vai aprender sempre, né? Mas o que é preciso, então, para aprender? Alguém que ensine, né?
alguém que compreenda esse processo de aprendizagem. Então, o adolescente, ele precisa de muito estímulo, né? Ele precisa de material adequado. Algumas pessoas até falam assim, o abacadá infantiliza. Não, o que infantiliza é a postura do professor, porque gato é gato em qualquer lugar, macaco é macaco em qualquer lugar. Então, o adolescente, qual é o primeiro passo, né? É nós, os professores, confiarmos na capacidade de aprendizagem desse ser humano. O que ele pode aprender, né? Até onde ele pode chegar? Eu não sei, mas eu preciso ensinar. Eu preciso cumprir com a minha função, que é de ensinar. Então, eu começo ensinando lá no abacadá, né? Ele aprendeu isso, agora nós passamos para palavras, né? A pirâmide hierárquica de aprendizagem, né? Então, é sensação, percepção, formação de imagem, simbolização e conceituação. Então, a sensação é a primeira reação do cérebro. Então, primeiro eu sinto, para depois eu perceber. Porém, as sensações é que vão abrir as portas para as percepções. Então, eu preciso perceber essa letra, esse som, né? Eu preciso trabalhar com isso tudo para que eu faça a imagem mental. Então, quando alguém fala assim, escreva para mim a palavra mala, eu tenho que ter essa palavra mala, eu preciso antes fazer a imagem mental da palavra mala para eu poder escrever a palavra mala. Se eu não faço imagem mental, eu não simbolizo, porque leitura escrita é símbolo. Se eu não faço imagem mental, eu não simbolizo. Então, essa questão, Piaget fala muito sobre a imagem mental, né? Eu preciso formular essa imagem mental, ela é importantíssima e ela precisa se começar a trabalhar com essa imagem mental lá na educação infantil. Sim. Porque a criança vai precisar disso para a vida toda, né? Eu preciso fazer imagem mental. Então, se eu falar assim para vocês, escrevam a palavra sapato em japonês. Não se consegue, só vai conseguir quem sabe japonês, porque eu preciso ter essa palavra lá na minha caixinha de palavra escrita em japonês, senão eu não consigo. Então, quando você fala assim para a criança, né? Um cachorro tem 2 orelhas, 2 cachorros têm quantas orelhas? Ela precisa imaginar os 2 cachorros, senão ela não consegue. Né? Então, essa capacidade de imaginação, ela é importantíssima. E ela precisa ser estimulada sempre, sempre. Eu vou te agradecer, antes que o Instagram nos corte, né? E não dá tempo da gente se abraçar. Nós te agradecemos bastante por esse tempo seu, maravilhoso, tá? Fiquei muito feliz de te entrevistar. E eu quero agora só dar um tempinho aí para nós falar dos cursos. Você fala para nós dos cursos, quando que você vai abrir nova turma aí? E as mamães interessadas, até já comentei que podem participar, sim. Sim, né? Pode. Em outubro, nova turma. O curso acontece sempre às terças e quintas, das 7h30 às 8h30, né? E praticamente todo mês tem o curso, né? Quem faz o curso uma vez, pode repetir quantas vezes quiser. O curso não fica gravado, né? É ao vivo ali, online, e tem essa interação muito boa, né? Eu acho que a gente conversa ali online, né? E é bem legal, tá? Aí fica aí o convite, tá? Eu agradeço imensamente a oportunidade e estamos sempre juntas, Nilson. O que precisar, pode sempre contar comigo, tá? Eu tenho Facebook, Instagram, Telegram, né? E eu posto sempre muito material lá. Eu posto, as professoras postam, as mães postam, né? E quem quiser, é só participar. Muito obrigada, viu, Cláudia? Deus abençoe. De nada, eu é que agradeço, tá? Que Deus abençoe todos vocês. Muito ainda. Tá bom. Então, tá. Muito obrigada mesmo, de coração. A gente encerra então, Nilson?
encerramos sim. Tá bom. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite, Beijo pessoal, para que vocês, participou aí. carregado com abraço. muito carinho, com muito amor, que vocês nunca percam essa determinação e essa coragem, porque os nossos Ainda vou filhos conhecer merecem. pessoalmente, viu? Ah, tá. Vem para Curitiba passear. Mas, Um frio, só acabar o você eu não tem gosto de noção. frio. Só quando chegar o calor. Tá bom, então. Beijo, gente. Obrigada por tudo. Tchau. Obrigada a você. Tchau.